Hoje eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, uma história que envolve vida após a morte, envolve espírito desencarnados. Muita gente acredita que quando a pessoa morre, a pessoa vai para o pó e pronto, fica lá no pó, mas eu prefiro acreditar nas experiências da vida, daquilo que a vida nos ensina. E essa história aconteceu comigo, eu vou contar porque eu vi uma outra história muito parecida com essa história que eu vivenciei. E eu achei uma história muito interessante. Aí eu lembrei também que eu tinha vivido também uma história parecida. E por isso eu resolvi também contar a minha história. Tudo começou no ano de 2006, quando eu fiquei desempregado, perdi o meu emprego. E aí eu já tinha 40 anos de idade. E com 40 anos é muito difícil a pessoa encontrar um emprego formal de carteira assinada. E aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer da vida. Foi aí que eu resolvi botar uma locadora de vídeo para mim. Naquela época, as locadoras de vídeo era a febre da época, né? Era coisa que estava assim fazendo muito sucesso. A pessoa alugava os filmes para assistir em casa e depois devolvia. Aí eu pensei, eu vou botar uma locadora. E aí comecei a comprar os filmes, montei a locadora e começou a chegar clientes, começou a chegar uma freguesia e eu fiz muitos amigos. E aí apareceu um rapaz aqui na minha locadora, um rapaz de aproximadamente uns 25 anos de idade, um rapaz muito legal, muito bacana, um rapaz muito direito. E ele pediu para fazer um cadastro. Eu fiz o cadastro dele e ele passou a alugar os DVDs também. Ele vinha sempre no final de semana e alugava os DVD, levava para casa e devolvia na segunda. Ele nunca atrasou uma devolução. Teve uma vez que ele veio, levou os DVDs, alugou, e sempre ele gostava de levar um filme daqueles para adulto, que vocês sabem qual é. E ele alugava os filmes de ação e sempre levava um filme para adulto, aqueles que só adulto pode ver. E aí ele fez essa locação, e quando foi na segunda-feira ele não veio devolver. Aí eu achei meio estranho, porque ele nunca tinha atrasado uma devolução. Aí eu pensei, mas amanhã ele vem. Aí quando foi na terça ele também não apareceu. Aí quando foi na quarta-feira, eu andando assim pelo bairro, eu vi uma casa com muita gente, lotada de gente, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não conhecia ninguém naquela casa, eu passei direto. E no outro dia eu fiquei sabendo que aquele pessoal estava exatamente velando o corpo desse rapaz. Ele teria sofrido um acidente de moto e nesse acidente ele faleceu. E aí quando eu soube, eu pensei, eu não vou nem mais atrás dos DVDs, o rapaz já faleceu e tudo, vou deixar para lá, vou esquecer. E aí se passaram 2 semanas, aí eu recebi um recado da mãe dele. A mãe dele pediu para que eu fosse na casa dela, conversar com ela. Aí eu fui lá, e aí quando eu cheguei lá, eu me apresentei, e aí ela trouxe os DVDs e perguntou se aqueles DVDs eram meus. E eu disse, são. Aí eles, então, pode levar o seu DVD e pode dizer quanto é. Aí eu já sabia o que tinha acontecido. Disse, não, não precisa a senhora pagar não, já estou sabendo que aconteceu, fatalidade, eu não vou cobrar não. Aí ele disse, não, mas eu faço questão de pagar, diga quanto é. Disse, não, não se preocupe, a senhora não precisa pagar não.
Aí disse, não, mas eu quero pagar, eu quero pagar, diga quanto é. E aí, como ela estava insistindo, eu falei o valor e ela pagou. E ela disse, olha, eu vou pagar porque meu filho, ele já veio 2 vezes aqui por causa desses DVDs. Quem via ele era a irmãzinha dele pequena, uma irmãzinha de menor. E a irmãzinha dele sempre via ele olhando para a estante onde os DVDs estavam guardados. E aí a meninazinha dizia para a mãe dela, e a mãe dela, aí umas 3 vezes que isso aconteceu, e a mãe dela foi verificar o que é que tinha naquela estante. E foi aí que ela encontrou os DVDs assim bem escondidos. Ele tinha a preocupação de guardar os DVDs bem guardado, porque tinha uma criança em casa e tinha um filme para maior e talvez ele não queria que ninguém visse, principalmente a criança pequena. E aí foi, a mãe dele contou essa história e ela pagou os DVDs e eu nunca mais eu tive contato com essa pessoa, eles foram-se embora já do local e isso aconteceu, essa história. Isso prova que a vida não acaba com a morte, que a morte é apenas uma passagem para um outro plano, menos denso, e é isso. E essas experiências que acontecem com a gente durante a vida, a gente vai aprendendo muito com essas experiências.